Fala galera, tudo bem? Tô aqui hoje com meu primo, José Guilherme. Dá um alô aí. Daí, galera. Como vocês viram, né? Eu tô aqui visitando a cidade dele, Montgomery Woods, galera. Umas árvores gigantes, são as redwoods, as árvores, né? Finalmente ele vai conversar aqui com a gente sobre a viagem que ele fez há 2 anos. Eu comecei em setembro de 2015. Saí lá de... Setembro de 2015. Ele foi pra Ushuaia ainda, né? Peguei um avião de Curitiba até Ushuaia. E ele veio de bicicleta, galera, até os Estados Unidos. Dá pra acreditar? Cara, é troço meio surreal. Conta aí pra gente como é que você começou, como é que você teve essa ideia. Em 2013, eu tive essa ideia de ir de bicicleta. Eu decidi não ir de Curitiba, mas eu peguei um ônibus até o Rio Grande do Sul e saí do Rio Grande do Sul e fui até o Chile de bicicleta. Foi 28 dias mais ou menos pedalando. E daí, nessa viagem, eu vi um cara que colocou um adesivo assim que ele tava vindo do Alasca. Daí abriu a minha cabeça assim, tipo, pô, eu podia fazer uma viagem como essa, assim, né? Uma viagem um pouco maior, 10 vezes maior. E é uma viagem que você, não é só uma férias, né? É uma viagem que você um projeto, tem né? que fazer um projeto de vida, né? Quase que é um projeto de vida, que sabe que a consequência daquela viagem não vai ser só passar 20 dias pedalando ali, voltar para casa, ter que trabalhar e tal. Então, a partir daí eu comecei a elaborar essa ideia de meio que me desprender totalmente, assim, para poder fazer uma viagem sem ter limite de tempo para voltar, né? Pra ver onde que ia te levar. Na verdade é uma coisa que você entrega um pouco você mesmo para você aprendi a ter confiança numa coisa que você nem sabe o que é, porque você se entrega. Eu me entreguei, né? Cara, mas isso é bacana, você saber improvisar, né? Você ter esse poder de cada dia, né? Deixa a vida levar, o que for. O que for para acontecer ali, por exemplo, até com relação ao plano de saúde, por exemplo, meu pai, todo mundo ficava preocupado, pô, você tem que ter um seguro e tal. E até isso, eu falei assim, não, isso eu vou deixar em aberto, assim, para ter o que acontecer comigo. E nunca tive problema com roubo, com saúde, nunca nem tive problema de beber água, por exemplo, no Peru, na Bolívia, de comer comida que dá uma certa diarreia ali, né? Intoxicação, né? Mas até isso não encarei como um problema, assim, e nunca tive problema nenhum. Show. E você imaginava que ia levar 2 anos? Você tinha uma ideia? Foi mais ou menos dentro do planejado, assim? O que aconteceu? O que acontece é que por questão de clima, né, você tem que sair porque como eu decidi sair do ponto mais sul. A cidade mais ao sul do mundo, para chegar no ponto, não sei se é um ponto mais ao norte, mas das Américas é o ponto mais ao norte que você pode chegar por terra. Você tem que calcular estações do ano, né? Então, por exemplo, eu tenho que trabalhar com janelas de clima, né, para não chegar lá com menos 50. Sim, imagina. Então eu calculei mais ou menos 22 meses, 24 meses. E foi isso, eu cheguei no mesmo dia que eu terminei a viagem. E não foi uma coisa planejada, porque eu comprei um voo barato, assim. Então eu comecei dia 18 de setembro, saí de Curitiba 18 de setembro. Perto do teu aniversário. 2 semanas depois. E cheguei no dia 18 de setembro, a gente fez um voo do Alasca até aqui, Ukiah. Foi no mesmo dia. Que massa. E questão de visto, preparação para viagem, principalmente o visto americano, que a galera que me segue pensa em vir para cá, como é que foi? Você já tinha o visto? Não, eu nunca tinha tido visto. Meu passaporte eu tinha com menos de 2 anos de idade, então eu tive que fazer um novo passaporte. E eu tive que ir para São Paulo tirar o visto e na época eu falei, eu nem lembro, falei que ia pro turismo, né? Perguntaram pra onde, eu falei que tinha ideia de ir pra Miami, porque... Pedalando? Não, eles perguntaram pra onde. Você não falou da viagem de bicicleta? Não falei nada. Passear mesmo. Falei que eu vim aqui passear e tal, e não me perguntaram mais nada, e foi bem tranquilo pra tirar o visto, assim. De primeira? Pá. O visto canadense me negaram, porque eu não sei o que aconteceu, até hoje eu não sei qual foi o motivo. Então, eles não dão, né? Meio geral. Então, tanto é que eu tive que voar de Seattle até Anchorage. Ah, tá. Então ele fez a viagem ele viajou até aqui, né, mais ou menos. Isso. Até aqui, onde mora hoje a esposa dele, Seattle, né, a Ivy, que ele conheceu aqui nos Estados Unidos. Uhum. E aí ela, cara, uma história super legal, cara. Puta que massa. Ele casou não, né? Ele começou a namorar ela e eles foram juntos, né? Mas aí pela questão do tempo também, né, que você não podia ir pedalando, porque senão você ia chegar lá muito frio no Alasca, né? Aí ele pegou Só para contextualizar, ele pegou um avião daqui, ou do Oregon. De Seattle. Ele foi até o final lá dos Estados Unidos e ele pulou o Canadá.
e continuaram juntos lá até o Alasca. Isso, no Alasca a gente pedalou um mês lá, ficamos 40 dias no Alasca. E a gente chegou tarde lá, no Alasca não tem muito outono, né? Passa do verão pro inverno, assim, do primavera, não tem muito bem primavera e outono, as coisas passam mais rápido, né? Então, tanto é que as folhas do outono caíram em uma semana, assim, tudo amarelo e aí já começa a cair a neve e já não tem mais outono, né? Você chegou a pegar frio lá? Não? Não, então, isso que aconteceu, a gente chegou tarde lá, a gente chegou em agosto e a gente ficou mais de metade de setembro lá, e setembro lá já é tarde já para estar lá. Então a gente pegou bastante neve, bastante chuva, congelada, a gente pegou bastante frio, muito frio mesmo, assim, né? O que é uma das maiores dificuldades quando você vai pedalar? É frio? É frio e tá molhado, né? Num lugar que nem no Alasca, a gente pegou quase um mês de chuva lá. Mas eu lembro que você me contou também que uma das partes mais difíceis foi no Peru, no deserto? Na Bolívia. Na Bolívia. Na Bolívia, porque é o deserto mais seco, é a área mais seca do planeta lá, o deserto da Atacama, deserto na Bolívia, tem uns desertos lá. Deserto de Dali, acho que eles chamam, não sei. Mas é uma região muito alta, né? Então eu tava pedalando em 4.000 metros de altitude, 4.500, 4.500, 4.000. E aí você é muito seco, muito frio e não tem muita água. Então... E também é de respiração. Sim, com certeza. Galera, eu fui competir uma vez na Colômbia, a Colômbia é 3.200 mais ou menos. Cara, eu quase morri, literalmente quase morri, não conseguia nadar, cara. Eu comecei a nadar assim e daí virei pra costas, cara. Porque eu não conseguia respirar. Me faltava fôlego, imagina ele a 4.000. Eu cheguei a 4.950, quase 5.000 em bicicleta. E foi nesse passo em Rama, um passo do Chile da Argentina até o Chile, se eu não me engano. Mas é muito louco, assim, porque dos 4.000 até 4.400, 4.500 é uma diferença mínima. Não, dá um... grande? A cada 100 metros que você vai pra cima nesse... sim, Eu lembro que a primeira vez que eu cheguei em 4.000 metros de altitude pedalando, eu was mascando folha de coca, né, pra poder absorver melhor oxigênio, é o que falam, não sei. Mas é bem difícil, bem difícil. Até os carros é difícil. Eu vi um monte de carro que, por causa da taxa de compressão de oxigênio, não sei, eles têm problema na altitude. Caramba, não tinha nem ideia disso. Então você foi do extremo, que é o, né? Você pegou todos os extremos do mundo. Não sei, eu peguei bastante frio lá no Alasca. No Alasca foi uma época que eu peguei muito frio lá. Então o pior é frio, definitivamente. Frio molhado, né? Frio molhado, porque o frio seco você consegue se manter aquecido dentro. Mas se você tem umidade, por exemplo, as minhas meias estavam molhadas, as coisas já ficam úmidas, aí você veste uma meia congelada, isso que aconteceu comigo na Alasca, você de manhã tem que sair do saco de dormir e vestir uma meia congelada, já é uma coisa que já afeta o teu psicológico, aí você tem que pedalar o dia inteiro molhado. Pedalar no frio, né, galera, pra quem não sabe, venta muito. Vento e lama, não era asfaltado, quase 600 km de estrada de chão. E aí já vai... E um dia, 2 dias, 5 dias, tudo bem, mas putz, às vezes você pega lá em 20 dias disso, essa condição já vai minando o teu psicológico, né? Então foi aí que cheguei quase no meu limite lá. Eu falei, aqui tá bom pra mim já. Ainda bem que eu vou terminar essa viagem aqui. Cara, conta pra gente como é que foi o final. Cara, essa história também é brilhante, que você, no último dia, né? Que era pra ser já o último dia, já tava... Isso, já tinha terminado do urso. Já estavam só esperando, né? Eles deixaram as bicicletas lá fora e um urso... 3 ursos, cara. 3 ursos. Comeram bicicleta. Atacaram a bicicleta. O que aconteceu foi que eu cheguei no Alasca e sempre tem essa coisa. No Alasca, no Canadá, tem muito urso e tal. Eu sempre fiquei querendo ver o urso, né? E eu nunca tinha visto. E eu sempre fiz, eu acho que ele tá ali, eu acho que ele... Não, acho que não. Era sempre minha imaginação criando o urso, né? E aí a gente terminou a viagem e tal. A gente achou um hotelzinho lá como é que é? Dead Horse, o nome da cidade. Nem tem cidade, na verdade, não tem nada lá, mas é uma caixa de correio lá. E aí o que aconteceu foi que eu tava com um inglês no quarto e ele falou assim, tem urso lá fora, porque ele escutou... Daí eu falei, cara, eu tô 30 dias aqui, não vi nenhum urso, aqui que não vai ter, né? E aí eu falei pra ele, um motor que tá ligado lá fora, porque parecia um som de um motor. E aí daí eu parei assim e falei, não, é o urso mesmo. E quando a gente saiu para ver o que era, tinha um casal do Taiwan, não sei da onde, da Ásia lá, fazendo um vídeo. Eles viraram para mim e falaram, é tua bicicleta? Que os ursos estão comendo? E eu, nossa, eles comeram minha bicicleta. Tava 2 anos viajando com ela, como se fosse minha companheira ali, né? E aí eles estavam
comendo tudo, destruindo tudo. Destruíram praticamente a bicicleta inteira, assim. Caraca. Mas você trouxe, a bicicleta tá aqui. Tá umas coisas tudo meio tortas, assim, mas a gente conseguiu trazer. Vamos lá mostrar pra galera? Vamos, Cadê vamos. a bike? Tá lá fora, né? Tá lá fora, lá. Vamos fazer Vamos, já no final do vídeo eu vou mostrar aqui pra vocês, então. E que mais de bicho que você viu? Viu alguns bichos diferentes, alguns animais? Ah, sim. Cada parte da viagem tinha... Eu vi na Nicarágua bastante macaco. Foi uma coisa que me impressionou. Entrei na Nicarágua, assim, tinha cheio de macaco nas árvores, assim, pedalando junto com os macacos pulando e tal. E na Patagônia, o guanaco, eu lembro quando a gente começou a viagem, como se fosse uma lhama maior, assim, grandona, que sai correndo bem rápido. E cobra, bastante cobra na América Central também, cruzam a rua. E muito animal morto na estrada. Teve uma vez que você passou um perrengue, não foi? Tinha um bicho fora da tua barraca? Ah, é verdade. Foi até uma noite meio não muito agradável, assim, que eu tava com um problema estomacal, chovendo, e um porco do mato, um javali, tava revirando a minha barraca, assim. E eu não sabia o que era, né? Então eu abri no meio da noite eu abri o zíper e era um javali, assim, na minha cara, assim. Grande? Ah, mais ou menos, assim, não era gigante, assim, mas pô, um porco do mato, que não é um porco normal, né? E aí eu me assustei ele saiu correndo, mas ele continuou revirando, fuçando a minha barraca, 2 vezes, um javali, Caramba. Porco do mato, não sei como é que chama, né? Que massa. E eu queria que você contasse também um pouco de, não só os bichos, mas o que você achou da cultura, conforme você foi viajando, assim, tipo, muita diferença. Ah, sim, De país para país, teve um país muito pobre. A maioria da América Latina é muito pobre, na verdade, assim, foi uma coisa que eu convivi muito com a pobreza, assim, Peru, Bolívia, América Central, Nicarágua, Guatemala, El Salvador, Honduras. Honduras foi o único país que eu senti, não foi um certo medo, mas foi um senso de perigo, assim, no ar. Tensão, porque os problemas sociais lá são bem grandes. Durante muitos anos foram as cidades mais perigosas do mundo, né? São Pedro de Sula, em Honduras, e São Salvador, hoje é considerada Caracas, né? Foi durante alguns anos. Mas a diferença é interessante, que a gente vem do Brasil, né? E o idioma e a cultura do Brasil é uma bolha gigante, né? Então a gente vai para os países que são vizinhos, são muito diferentes, assim, às vezes o Peru tem essa descendência dos incas, são as montanhas, o Brasil não tem muita montanha alta, tal, então gente que vive na montanha é bem diferente. E eu acho que eu me acostumei muito em como tá viajando de bicicleta, você não tem, para mim eu tentava ao máximo perguntar na casa das pessoas para dormir. Então, sim, porque você levava barraca. Eu tentei eliminar muito o custo de hospedagem, porque isso deixa a viagem muito cara, sim, né? Imagina 2 anos de hospedagem. 2 anos de hospedagem, então o que barateia muito é você arranjar lugar para pôr a barraca. E as pessoas são muito solidárias, assim. Então eu perguntei muita casa humilde no beira de estrada, assim, né? Então eu tive muito contato com as pessoas muito humildes, assim. E aí foi uma mudança drástica quando eu cruzei a fronteira para os Estados Unidos, né? Porque... Vamos contar dos Estados Unidos, mas antes eu queria falar como é que foi atravessar a fronteira. Você não chegou por Tijuana, né? Que eu fiz agora recente por Tijuana. Um movimento. De bicicleta, às vezes a gente tem que evitar muito movimento de carro, cidade grande. Então eu sempre tentei interior, assim. Desviar um pouco as cidades, ou se não, às vezes até pegar um ônibus para entrar numa cidade, porque às vezes não tem via para ciclista e é perigoso pra caramba, assim. Então eu desviei Tijuana e passei uma fronteira chamada Tecate. E que é bem tranquilo. A cervejaria ela fica naquela cidade. Mas foi uma experiência, acho que uma das experiências mais interessantes da minha viagem foi ter cruzado a fronteira do México para os Estados Unidos, que é a fronteira mais transitada do mundo, eu acho, né? Não mais sei complicada. Uma das mais complicadas por causa de imigração, tal, bloqueio, muro e tudo na época tava aquela coisa do Trump que ele já tinha ganho. Que ele já tinha ganho, né? Ele tinha recém ganho. Então tava começando a implementar tudo. Aquela questão do muro e todo mundo botando medo, você não vai conseguir passar, né? Porque latino-americano, é mesmo. Você já tinha um plano B, se não desse certo, o que você ia fazer? Já. Eu tava pensando em pegar um voo para algum outro lugar e continuar pedalando até o tempo que eu tava programando, assim, sabe? Entendi. Ou se não, não tava com a ideia de parar a viagem se me negassem a entrada.
Mas foi bem interessante, assim, a entrada, porque eu tava apreensivo, né? Sim. E quando eles ficaram bem impressionados, porque eu falei, eles perguntaram de onde você tá vindo? Eu falei, comecei a viagem na Argentina. Aí o agente lá, ele falou, bicicleta ou motocicleta? Eu falei, não, bicicleta, bicycle. E aí ele, pera só um pouquinho, vou chamar a galera aqui. Ele falou, galera, esse cara aqui tá vindo lá da Argentina de bicicleta. E foi a primeira vez que eles receberam um ciclista vindo da Argentina. Eu não sei como, porque tem muita gente fazendo viagem, né? Assim. Mas eles ficaram muito impressionados, assim, putz, me perguntavam, essas coisas assim, como é que você faz, como é que você paga as coisas, onde é que você dorme, o que você come? E aí... Porque o que você fez, cara, qualquer um vai ficar curioso, né? E isso que eu escutei bastante. O estadunidense é muito curioso, assim, muito impressionado, assim, putz, cara, nossa, isso que você fez, tal, não sei o quê. E aí eu comecei pensando que, putz, talvez tenha uma pegadinha aqui, né? Eu fiquei olhando, assim, olha, o que tá acontecendo aqui? E no final o agente pegou e falou assim, não, me dá o teu passaporte aqui, que eu vou fazer o teu carimbo, que você não tem tempo a perder nessa tua aventura, tem muita coisa boa pra você ver aí e tal. O cara desenrolou o tapete vermelho. Como se fosse isso que eu senti, assim, pra eles foi tipo um orgulho, assim, pô, cara, que top, tá aí pra você. Passou com moral na fronteira. Um pouquinho. Que massa, show de bola. Foi legal. E daí, conta aí pra gente, primeira impressão, Estados Unidos, você nunca esteve aqui, né? Não, nunca tinha vindo para os Estados Unidos, e as ideias que a gente tem dos Estados Unidos é de filme e de notícia na TV, né, porque você não tem como ter outra ideia daqui, né? E foi bem aquilo, assim, eu pedalando pra dentro de San Diego, assim, eu me senti dentro de um filme, assim, porque as ruas largas... Cara, eu cruzei agora Tijuana e eu já moro aqui nos Estados Unidos há 7 anos, né? Mas, cara, é uma diferença que a gente não tá acostumado, né? A gente fiquei 3 meses no Brasil, no México, quando você volta, assim, muito grande, tudo muito maior, luxuoso, né? Os carros... só tem caminhonetona, assim, né? Não tem muito carrinho 1.0 que a gente tá acostumado na América Latina. Você passou na Venezuela também? Não passei. Ah, não? Não. Quando eu tava lá, a fronteira tava fechada, todas as fronteiras. O pessoal conseguiu entrar, teve problema pra sair, daí eu falei, eu não vou tentar. Porque eu tive na Venezuela e uma coisa que me chamou a atenção lá era os carros, né? Porque lá a gasolina, $1 você enche o tanque, né? Mas fora lá, daqui daí nos Estados Unidos também, porque a galera não liga muito, né? Por mais que a gasolina... Aqui na Califórnia é muito parecido com o Brasil, tá, galera? Tem esse mito aí que a gasolina aqui é super barata, mas aqui na Califórnia é quase o mesmo preço, se fizer a conversão, né? E tem uma galera que não gosta de fazer conversão também, mas tem que fazer, né, galera? Tanto de litro para galão, quanto de dólar para real. Mas enfim, aí o preço vai ficar quase o mesmo. Principalmente aqui, né? A gente tá numa cidadezinha meio interior, e se você for viajando pela pela PCH até Los Angeles, você passa umas cidadezinhas que você vai pagar $6,50 o galão. Cara, é muito caro a gasolina aqui. E daí você entrou aqui... tive experiência, o primeiro dia não foi muito agradável, assim, porque foi agradável, a pessoa me recebeu, tudo, mas no outro dia falou, não, você tem que ir embora, tal, e eu tava querendo ver San Diego, né, porque é uma cidade que tem uma certa ícone, um ícone na Califórnia toda, a surf scene, e, pô, eu pratiquei surf uma época, e pra mim era uma coisa que eu queria ver, essa coisa da Califórnia, né, Califórnia, né? Mas o cara falou, não, você tem que ir embora, tal, mas eu te arranjo um lugar pra ficar. Daí ele me levou numa outra casa que... E como é que você achou essa pessoa? Como é que você ficou na casa Então, dela? tem uma comunidade que como se fosse o Couchsurfing, mas ele chama de warm showers, duchas quentes, né, traduzindo, e é uma comunidade de ciclista que hospeda ciclista. Então, só pode entrar na comunidade pessoas que estão viajando de bicicleta. Você não pode chegar de mochila e pedir para hospedar. Legal. Então é como se fosse uma comunidade de hospedagem para ciclista que está viajando. Isso desde a viagem toda lá? Fiquei, vou dizer aí, dezenas de casas. Aqui nos Estados Unidos, maioria das noites eu dormi em warm showers aqui. Show. Porque aqui, especialmente nos Estados Unidos e na Europa, é bem difundido. Tanto é que esse que é o problema, tem tanta gente que não tem tanto perfil ativado. Então é difícil encontrar gente que está ativo no site. Entendi. Mas foi bem tranquilo, porque eu já segui a referência de algumas pessoas, na próxima cidade, contacta esse cara, contacta esse cara. Então eu já fui com indicação, eu fiquei na casa em Long Beach, o cara que organiza o site, acabei ficando 6 dias na casa dele lá, que ele não deixava eu ir embora, ele falava, amanhã nós vamos fazer isso, depois de amanhã nós vamos fazer isso, depois nós vamos andar de caiaque. Então o primeiro meio que te dispensou, mas não, depois... o segundo não foi tão legal assim, porque o cara falou pra mim assim, o negócio é o seguinte, você põe a tua barraca aqui no quintal,
E a casa era uma das casas super... gigante, mansão, moravam só os dois, assim. Mas ele falou assim, ó, os ciclistas fora da casa e os gatos dentro. E deu, putz, tudo bem, né? Tudo bem. É assim que é, né? E aí a gente tem aquela impressão, né, de que, pô, o cara valoriza mais o gato dele ali do que ter uma pessoa dentro de casa, mas tudo bem. Mas é assim que é a cultura deles aqui com os animais, é bem apegado, assim, né, o pessoal com os cachorros e tal. Mas aí foi desenrolando uma galera super gente fina me hospedando, pô, os caras que depois eu comecei a pensar assim, as experiências negativas às vezes marcam a gente mais, né? Mas eu tive muita experiência positiva com relação à hospedagem, assim. Sim, com certeza. Então, no primeiro você achou que os caras fossem um pouco frios, você sentiu essa frieza da cultura americana? Senti. Os primeiros dias eu falei, putz, os caras não são tão gente boa assim, né? Porque a gente tá acostumado também com o latino-americano, que é muito social, muito, né? Hospitaleiro. A América do Sul inteira hospitaleira, né? Então, na América do Sul e na América Central, eu acenava para as pessoas, elas já faziam assim, eu ia lá, falava, o negócio é o seguinte, estou viajando e tal. E eu vim com essa ideia aqui nos Estados Unidos, achando que eu podia chegar e falar com as pessoas nem recebem você, assim. Não, eles nem abrem a porta. Não. Eu tentei em algumas cidades interiorzinhas, em Passo Robles ali, pedi para falar com as pessoas, elas abriam a janela e faziam assim, não, sai fora. É mesmo? Porque eu acho que as pessoas têm muito medo com relação à mídia, um estranho, né? Não sei. Mas em alguns lugares sim eu consegui. Será que eles achavam que era homeless, alguma coisa assim? Esse é um problema também, que aqui muito homeless viaja de bicicleta, tem muito homeless de bicicleta, mendigo. Homeless são os sem abrigo, né? Sem casa. Então isso foi uma coisa que não é muito favorável para viajar de bicicleta nos Estados Unidos, porque muita gente acha que você é mendigo. Tanto é que me ofereci um janta para mendigo, homeless dinner. Uns shelters lá. Homeless shelter. Tem comida hoje de noite lá para os homeless, vai lá. Eu tentava dizer assim, não, eu não sou, mas daí até você explicar o que você está fazendo, já, obrigado, muito obrigado. Eu vou seguir viagem hoje e tal. Mas é uma cultura muito diferente aqui para viajar. E foi muito interessante, sim. Em algum momento na viagem você chegou a planejar e parar em algum lugar? Ou você imaginava que você ia estar morando aqui nos Estados Unidos hoje? Não. Nunca imaginei. Você tinha esse sonho antes de viajar? Não, nunca tive. Nunca teve vontade de morar aqui? Não, eu tive vontade quando eu estava na universidade de estudar um intercâmbio aqui em Ohio, que tinha uma opção. Legal. Eu tinha uma opção de estudar lá, até apliquei para o intercâmbio, mas daí tinha que bancar um monte de coisa, eu não tinha tanto dinheiro para bancar as despesas na universidade, é caro para estudar aqui, é super caro. E aí eu comecei a trabalhar no Banco do Brasil para tentar juntar um dinheiro, mas daí no meio das contas eu já preferi comprar bicicleta e alforje com aquele dinheiro lá, falei, não, vou fazer uma viagem que eu acho que é melhor. Mas não, eu nunca tive o sonho de morar aqui, foi uma coisa que aconteceu na minha vida sem eu ter esse desejo, assim, de tipo, putz, é o que eu tô buscando pra mim, de tipo, tentar abrir terreno pra vir pra cá e tentar ver como é que é. Eu não sabia como é que era o trâmite pra morar aqui, não sabia como é que era nada. E foi uma experiência interessante, né? E foi quando você conheceu a Ivy, quando você estava viajando por aqui? Quando eu tava viajando no sul da Califórnia lá, a gente tinha uns amigos em comum, eu comecei a brincar com ela. Porque ela ficou bem impressionada com a viagem, assim, nossa, você tá vindo de bicicleta e tal. Deu, pô, vamos junto aí. Vamos aí. Eu comecei a brincar tanto que chegou uma hora que ela falou assim, o que eu preciso? Sério? Daí eu falei assim, o que você precisa você já tem, que é o desejo de ir, né? Às vezes o que você realmente precisa para sair numa viagem é querer ir. E aí o resto é consequência, você compra. O comprar não é o de menos, as pessoas pensam, eu não tenho dinheiro. Você não tem dinheiro, mas na verdade você não quer ir. Talvez seja uma insegurança, uma coisa assim. Difícil pra caramba, é difícil de se largar. É difícil. Ainda mais aí viajar que nem né, sem uma coordenada, né, um plano de ida e volta. E tá perdido no meio do nada do mundo aí, né? Sem ter ninguém pra, tipo, ligar e falar, putz, eu preciso de ajuda aqui, você não tem ninguém pra ligar. Em alguns momentos você se arrependia, assim, pensava, putz, o que eu tô fazendo aqui? Eu tenho um momento que eu não vou dizer que eu me arrependi, mas eu tive tanto sofrimento, assim, tanta coisa que aconteceu, porque naquele deserto da Bolívia, tava frio, altitude, começou a chover, inundou, eu tava cruzando um deserto de sal, o deserto inundou, e eu não sabia muito bem a direção para onde ir, e aí um momento e o que aconteceu foi que minha bicicleta atolou.
E não tinha nada nem ninguém, não conseguia ver ninguém, não conseguia ver nada, num campo de visão não tinha nada, e a minha bicicleta estava completamente atolada. E aí nesse momento, aquela coisa assim, de você tipo, questionar, assim, falar, puta, o que eu tô fazendo aqui? Não sei se é uma coisa que aconteceu comigo, assim, de eu pegar, olhar, assim, o que eu tô fazendo no meio desse deserto aqui? Cara, no meio do mundo, no né? No meio do nada, sem ter ninguém para pedir ajuda, sem ter nada, sem ter... Por isso que as pessoas morrem nesse deserto, sabe? Porque não tem água. Acontece. Sim. Muita gente morre naquela área lá. Porque... Inclusive, eu lembro de uma história que você contou que acho que os caras tinham desistido, não foi Isso. Naquela região, eu tava pedalando e aí tinha 2 caras vindo na direção contrária, 2 alemães. E aí eu olhei o que tá acontecendo, os caras, a gente tá indo embora, cara. Não, isso aqui não é pra mim, não. Não. Nicht. Nein. E aí eles estavam numa bicicleta dessas que você pedala deitado, assim. Sei. Aqui na Califórnia eles usam bastante. E aí eles estavam empurrando a bicicleta porque é muita areia, né? E lá eu tive muito problema de ter que puxar a bicicleta com a mão, assim. Fica muito fofa, né? O pneu não... Sem chance de pedalar. Sem chance de pedalar. E aí esses caras estavam indo embora. E aí eu tava no segundo dia entrando no deserto. Mas aí eu falei, vou ver qual é, né? Minha bicicleta não era tão difícil assim de ir. Mas eu empurrei a bicicleta durante, vou dizer aí, quase uma semana. Uma semana empurrando a bike? Aquela coisa... Aí você fazia o quê? 30 km por dia no máximo? Não, menos. Cheguei a fazer 25 no dia inteiro. Caraca. E suado. No deserto ainda. E de noite o sol se põe, um frio que não tem como. Eu cheguei a pegar menos 16 lá, eu acho que foi. Putz, agora eu não lembro exato, porque eu tinha um francês que tinha termômetro lá, ele me falava a temperatura e tal. Eu nem sabia, eu tava dentro. E até a gente... Às vezes é melhor não saber, né, cara? Você vai se virando. Eu até lembro dele falar assim, eu falei, putz, vai cozinhar, tá frio agora, né? Pra ficar cozinhando fora da barraca. Ele falou, vou cozinhar dentro da barraca. E é uma coisa que as pessoas não recomendam, né? Porque pega fogo na barraca. Sim, imagina, você perde tudo. Mas ele cozinhou dentro da barraca. Eu também, na verdade. Não conto pra ninguém. Assim. Mãe, né? Você não... cozinhamos dentro da barraca, porque é muito frio. Caramba, cara. Sinistro, hein, galera? Uma história... Tem alguma coisa que você se orgulha mais da viagem, assim, da tua história, que você sempre lembra? Ou algum clique que te deu, assim, que você... Eu acho que uma coisa que me marcou muito, assim, com certeza, eu acho que foi isso. Foi ter pedalado rumo ao norte, junto com o movimento de imigração das pessoas de todo mundo que quer entrar nos Estados Unidos, né? Seja ilegal, legal... seja como for. Então eu tive muito contato com imigrante africano, latino-americano, nicaragüense, guatemalteco, hondurenho. Então eu até tentei ajudar de certa forma algumas pessoas, restaurante, assim, porque tinha um lugar que tinha muito imigrante e tal. E depois eu me peguei vivendo aqui, assim. Que foi uma coisa que Todos aqueles sonham com aquilo. Todo mundo que eu vi, assim, que tava tentando... Eles vêm andando, né? Muita gente vem caminhando pela América Central, demora anos para chegar aqui. E um dia eu tive uns problemas de adaptação aqui, como muita gente tem, né? Não é um país não assim... Não é aquele paraíso, né? Que todo mundo acha. Não é todo mundo como acham, assim, né? Não é super... bem-vindo, assim, todo mundo, você tá igual os brasileiros recebem... Se chega um americano, todo brasileiro quer falar inglês, quer receber... Quase pega no colo a pessoa, vem aqui em casa. Aqui é completamente o oposto, assim, as pessoas... Eu algumas vezes falava em espanhol com alguém que falava espanhol e as pessoas me discriminavam, assim, com o olhar. É muito louco isso, eu consegui ver discriminação no olhar, assim. E eu comecei a me sentir mal. Ninguém gosta de não ser bem-vindo. Claro. Né? É um sentimento que não é uma coisa muito boa para nós, sentir que você não está sendo bem-vindo assim, em algum lugar. Mas aí um momento eu me senti naquele privilégio de que todas aquelas pessoas que estavam tentando chegar aqui estavam tentando ter a vida que eu estava tendo, assim. Então eu me senti melhor assim, com aquilo. Falei, putz, tem que reconhecer a minha bênção também, né? De poder estar... Apesar de que é uma moeda que você vira o lado e muda tudo, né? Mas foi interessante. Teve o privilégio. Reconhecer o privilégio, mas reconhecer os problemas também, né? É um baita privilégio, né? Mas por vários outros motivos você tem vários outros problemas, né? Que, como você sabe também, né?
questão de saúde. Vários, né? Várias coisas. Tem né? várias coisas. É o que eu tento mostrar aqui pro pessoal no vídeo, né? Mostrar, já falei bastante do plano de saúde, né? Da frieza. Laços sociais, você não tem muita amizade, assim, que não seja uma superfície. Já foi convidado para um churrasco? Não. Imagina, você no Brasil, né, cara, você tem churrasco todo no final de semana. Especialmente... Isso faz falta, galera, quando você não tem, a gente começa a valorizar. Não, a gente tem família no Canadá que decidiu voltar pro Brasil porque não tem interação social, é difícil isso. E onde tem interação social não tem tanto desenvolvimento econômico, então você fica querendo Europa, isso aqui... Vamos visitar o tio Bartô lá, a gente tem um tio que mora lá, galera. E agora você pode, né, porque você tendo o Green Card, você pode ter entrada livre no Canadá também. Então os caras rejeitaram o visto dele, agora ele entra lá. Logo depois eles liberaram o visto aéreo, eu lembro que podia tirar eu não sei como é que é muito bem. E daí, conta pra gente, aí você, né, resolveu, você ficou junto com a Ivy, começaram a namorar e tal, voltaram pro Brasil, eles ficaram 1 ano no Brasil ainda. 1 ano no Brasil, lá pra ela conhecer como é que é a situação show. Lá, né? Que massa. E ela gostou? Ela gostou. Foi difícil pra ela que ela não falava muito bem português, mas ela gostou bastante. É aquela coisa, todo mundo te acolhe lá, né? Pô, e por ela ser dos Estados Unidos, o brasileiro tem muito essa idealiza a pessoa dos Estados Unidos, então, pra ela era tipo, muito fácil de se sentir assim, né? Legal, acomodada e acolhida, né? E aí foi bem legal, assim, foi bem legal. Daí vocês resolveram voltar pra cá e a ideia é morar aqui? Como é que é o futuro? Vocês casaram, tiraram o Green Card? Dá pra escolher agora? Como é que é? Foi uma situação na minha vida que eu nunca esperei passar, assim, de você ter uma parceira, uma namorada que você não tem nenhum lugar no mundo que você pode estar junto. Então, ela não podia estar no Brasil por mais de 90 dias, eu não podia estar aqui por mais de 180 dias, e em qualquer outro lugar do mundo a gente depende de um visto para estar junto. Então foi uma situação que eu me peguei assim, tipo, para estar junto com alguém eu dependo de um visto. Um papel, né? De um papel, E isso foi uma outra coisa que eu comecei a ter um sentimento ruim com relação a isso, assim, porque você precisa provar pro governo que você ama aquela pessoa. Cara, uma das maiores tristezas não, que me deixava meio pra baixo, né? Uma das partes mais chatas de você preparar uma viagem era visto, cara. Você tem que provar, porque eu viajei muito durante a minha carreira de atleta, né? Viajei o mundo inteiro, galera. Não acho que eu viajei muito, mas enfim, os 5 continentes, Japão, China, África, Austrália, Europa, viajei bastante. E, cara, a hora de preparar o visto, você tem que provar que você não quer ficar lá, que você tem condições. Você tem dinheiro, Cara, isso é uma coisa que pesa, né? É uma coisa chata. E quando você tem uma parceira, assim, foi uma coisa que a gente pensou assim, e a gente tava muito certo que a gente queria ficar junto. Tanto é que a gente nunca se separou, então a gente pensou, eu falei pra ela, é o seguinte, vamos poupar tempo aí, de dinheiro e tal, eu quero ficar com você quer ficar comigo, vamos entrar, vamos casar e tal. E daí foi um dos problemas que a gente teve, a gente casou muito cedo, né? Sim, porque aqui nos Estados Unidos tem todo o procedimento para você tirar o Green Card também, né? Porque se você chegar aqui nos Estados Unidos e já fazer o pedido do Green Card, eles vão encarar isso como uma fraude, porque você tá casando só por causa do Green Card. Isso. Então não... A gente tentou casar no Faltou Brasil. conversar com o primo aqui, pois né? Que trabalha com isso. Tá. A gente tentou casar no Brasil, mas lá no Brasil a burocracia era tão grande, demorou 90 dias pra gente... Eles pediam um monte de declaração, aquela declaração de solteiro da Ivy, e a gente não tinha toda essa papelada pronta. A gente falou, quer saber, vamos lá para os Estados Unidos e vamos ver o que a gente acontece lá. E a gente chegou aqui, na segunda semana casou, e o advogado falou, vocês não deviam ter casado, né? E aí tudo bem. Mas enfim, agora já tá tudo certo, com a papelada tudo pronta, e a ideia é vocês morarem aqui, ou vocês pensam em morar no Brasil, ou continuar viajando? A nossa ideia agora é meio que continuar viajando durante um tempo. Eu tenho a ideia de morar no Brasil a hora que tiver necessidade de estar junto com meus pais por algum motivo, ou agora a gente está aqui porque a mãe da Ivy é uma pessoa que também precisa de uma certa ajuda, ela é viúva, tem uma certa limitação na questão de manutenção da casa, e tinha um monte de coisa para fazer aqui, então eu demandei muito tempo aqui reformando a casa, né? Então, ajudando aqui. Ajudei bastante aqui na casa dela. Mas eu deixei o futuro meio aberto aí pra onde morar. Vamos ver o que acontece. Deixei a vida me levar. Cara, que top. Eu imagino que uma das coisas que você deve se orgulhar bastante é toda a experiência que você viveu, né? Você deve ter história pra contar aí. Podia gravar aqui 4 horas você contando as histórias. Bastante. E você vê isso, você mudou bastante durante a viagem, teus conceitos, teus valores, você aprendeu muito. Imagino que você deve ter vivido ali em 2 anos, você deve ter amadurecido uns 10, né?
E é muito tempo de reflexão na tua cabeça, né? Porque você também pedala, né? Ou corre algum esporte, especialmente na bicicleta, você entra num estado cíclico ali de pedal, assim, que a tua consciência pensa, faz um monte de análise combinatória entre os teus pensamentos e tal, e você começa a criar muita reflexão sobre... Eu tive 700 dias pedalando, mais ou menos. Conhecendo diferentes culturas, diferentes pessoas, diferentes pontos de vista. Pessoas muito interessantes em todos os lugares, né? Então, é uma experiência que te abre muito a cabeça, né? E, não, com certeza. E é difícil para mim de medir as minhas mudanças, né? Pra gente, a gente não tem muito uma balança para medir isso, mas eu acho que sim. Acho que foi uma coisa que transformou muito minha vida, assim. Faria de novo, a mesma coisa? Com certeza. A mesma coisa? Com certeza. Eu sempre penso que a vida é meio curta pra gente fazer os mesmos caminhos, né? Mas eu acho que essa viagem as 3 Américas... isso é uma coisa interessante. Eu encontrei um cara que estava 33, no mesmo dia, 33 anos viajando e 34 anos viajando, a gente se encontrou. 4 pessoas na estrada. Caraca. Eu perguntei para eles assim, qual é o melhor lugar para viajar de bicicleta? Os 2 caras, América do Sul. Porque hospitalidade. Friendly, o pessoal super hospitaleiro. A comida é boa, o idioma, se você fala espanhol, você fala em qualquer coisa com todo mundo. Tem diversos... Então, eu faria de novo, assim, porque isso que eu e a Ivy, a gente viajou de novo pelo mesmo lugar. A viagem, mesmo sendo o mesmo trajeto, você é outra pessoa, as coisas são diferentes. Sempre aproveita, né? Eu fiz micro viagens, né, galera? Porque o meu treino era de um dia só, mas eu cheguei a fazer 200 km de bicicleta, né? Ia lá até Morretes e voltava pela Serra do Mar. E cada vez eu curtia, né? Era sempre o mesmo caminho, né? Quando eram esses pedais super longos, mas sempre eu curtia, sempre era uma vibe diferente, né? Não é a mesma coisa que você encarar, né? E às vezes, por exemplo, você pega o mesmo percurso, mas você pega e você vai ver outras pessoas, vai ver outras coisas. Desvia 200 quilômetros para dentro do país, muda completamente a paisagem, as pessoas, a tua experiência, a comida. Por exemplo, você decide passar pelo Mato Grosso do Sul, mas daí outra viagem você vai pelo Espírito Santo, por exemplo. Então você, é o mesmo país, você faz a mesma trajetória, mas completamente diferente. Rio de Janeiro. Aqui nos Estados Unidos, a costa americana, você fez pela 1, pela PC8? Isso. Uhum. A gente fez 2 vezes de bicicleta. Porque depois fez com a Ivy. Depois eu fiz com a Ivy. Depois a gente desceu. Onde que você encontrou a Ivy? Foi aqui em... Santa Cruz. Foi Santa Cruz. Que tá o quê? Umas 2 horas daqui, mais ou menos, de carro? Um pouco mais 5 horas, eu acho. Mas sim? Uhum. Isso aí, virou especialista na Califórnia. Mais ou menos, não muito bem de carro, né? Cara, que show de bola, hein? E ainda aprendeu espanhol, inglês... É aquela coisa, meu pai sempre diz, a necessidade é a mãe das escolas, né? Você tem que aprender para poder... E a comunicação é uma coisa que você tem que desenvolver porque te gera muita frustração com as pessoas e as pessoas com você. Então você tem que se expressar de uma forma que você precisa. E o inglês, já até na nossa base, né, do Brasil... Você falava um pouquinho? Tinha um... eu falava o Uga-buga ali. Rishi It. Mas o espanhol foi uma coisa que você parece que vai só... o espanhol você vai aprendendo, né? A maneira que soa. E eu tive a oportunidade de conviver com a Ivy, que me corrigiu bastante também. Hoje tá tranquilo, né, em inglês. Eu consegui expandir um pouco mais aí. Tô até falando os slang já. Show de bola. Puta, Piaba. Tesão. Viagem do caramba. Me orgulho pra caramba de você ter feito isso, cara. Ter tido coragem, né? E você recomenda pra galera? O que você deixa aí de dica? Sim, não. Mete o pé. Como você falou pra Ivy, o importante é querer. E uma coisa que me motivou também a fazer essa viagem, eu fiz uma reflexão assim, são 2 anos, né? Aí eu peguei um dia e pensei assim, o que eu fiz nos 2 últimos anos? Que seja memorável na minha vida, que pudesse dizer assim, putz, eu me orgulho. E não tinha muita coisa, assim. Trabalhei isso, fiz aquilo, estudei. E aí eu pensei, eu tenho que fazer. Porque se nos últimos 2 anos eu não fiz nada que fosse assim, que fosse, marcante na minha vida, eu tenho que fazer isso em alguns 2 anos no futuro. E aí foi que eu peguei e falei, não, tem que ir. Agora eu vou. E 2 anos numa vida, pega aí, não é uma coisa que vai... não passa voando, né? Pensa nos últimos 2 anos o que você fez. Ou é verdade.
às vezes a gente se acomoda com a rotina, né? Acho que a rotina faz com que a vida seja um pouco mais repetitiva, né? E aí quando você tem essa experiência de poder viajar, a viagem não tem rotina. Todo dia você tem que lidar com uma coisa diferente. E aprendendo alguma coisa diferente. Passou algum perrengue assim, mais sério, fora o deserto lá? Que nem você falou de medo, alguma coisa assim, com pessoas, mas... Não, cara, eu vou dizer que não. Cachorro? Tem um cachorro que mordeu. Um cachorro mordeu. No mesmo dia, um cachorro mordeu minha bolsa da minha bicicleta, fez xixi no meu saco de dormir e comeu a minha comida. No mesmo dia eu tive a experiência. São 3 cachorros diferentes, mas no mesmo dia com um cachorro no México. Caramba, chihuahua lá. Não, aquele era um pastor alemão que mordeu. Não, mas isso aí não é muito bem um perrengue, assim. Eu dormi em prisão. Conta aí, eu lembro dessa história também. Você estava chegando em El Salvador. Em El Salvador, né? Em El Salvador. Ele perguntou se tinha um lugar seguro para dormir. Não tem. Pera aí. Eu tava viajando, daí eu peguei e El Salvador, já tem essa ideia de que é super perigoso, né? Então, e era uma região que era um pouco mais perigosa. E eu cheguei e falei, no posto de polícia, eu falei, opa, eu queria um lugar para dormir, para colocar minha barraca. Você pode acampar aqui, mas espera o supervisor chegar e tal. Daí chegou o supervisor e ele falou, não, cara, tem um lugar mais confortável para você aqui. E abriu uma cela assim, falando, você pode dormir ali dentro. Cara, eu fiquei meio assim, né? Falei, putz, deixa a porta aberta aí, né? Mas uma cela completamente trouxe bandejando? Café da manhã, não. Mas eu dormi com a fresta aberta, assim, falei, não vou deixar esses caras me prender. Imagina, aqui, né? Mas porque tem um pessoal muito... Bom, eles não iam sacanear, mas tem um pessoal bastante corrupto, assim, nessas áreas. Sim, polícia. Perigosos, assim, né? Mas foi tranquilo, mas dormi na prisão. Depois você fez uma viagem uma Kombi, né? Ele reformou uma Kombi quando ele viajou com a Ivy lá no Brasil. E daí você passa mais perrengue de Kombi. Com polícia, com... e a possibilidade... Porque daí a galera não te admira mais tanto, né? Que nem a bicicleta. Não, a bicicleta é muito hospitaleira. Engraçado isso, a bicicleta a galera respeita muito. A bicicleta, se alguém vê... E eles têm essa ideia de que você tá bem ferrado, assim. Puta, esse cara tá ali, cara. Porque eu tive uma história, só um parênteses, eu tive uma história na Bolívia, todo mundo reclamava que o boliviano não é muito legal, assim. Eles são isso que eu ia te falar. Você mudou muito a tua ideia, já é um lugar muito perigoso, todo mundo falando tipo Rio de Janeiro, né? Não vai pro Rio de Janeiro, eu converso com vários americanos aqui, não pode ir pro Rio de Janeiro. Claro que não é assim. Não é assim. Aí a pessoa vai e vê que não é tudo aquilo. Claro, você pode ter azar, né? Mas não é aquele negócio, né, que você não pode ir, pisar, não sei o quê. Na Bolívia eu tive uma experiência assim, porque muito viajante, especialmente de carro, esse que é o problema. A polícia boliviana dá muito problema pra galera, tal, mas eu tava com a bicicleta, eu pus minha bicicleta, a minha barraca num campo de futebol. E começou muito relâmpago, né? E aí, 10 horas da noite, uma cholita, aquelas bolivianas que tem aquelas vestimentas, aqueles vestidos, assim. Cholita. Elas usam uma cartola, é bem característico de lá, assim. E aí ela bateu na barraca, assim, eu só escutei, caballeiro. E aí eu abri a janelinha, a porta, assim, ela... Venga, e já me mandou sair do campo de futebol porque eu ia, por causa da tempestade, né? Eles vieram, uma família inteira, saiu da casa, vieram 10 horas da noite com guarda-chuva te buscar, carregaram a minha barraca armada, assim, com todas as coisas dentro, assim, e botaram na varanda da casa deles, eles falaram assim, aqui tá mais seguro pra você, 10 horas da noite. Cara, que show, hein? E aí a minha ideia do boliviano já completamente mudou, né? Mas isso eu escutei na Nicarágua, um cara falar pra mim, um cara aqui dos Estados Unidos, eu perguntei, você sempre tá na fronteira, você quer saber como é que é o outro país, né? E aí ele falou pra mim assim, tudo é muito bom até acontecer alguma coisa com você. Aí a partir do momento que alguém te rouba, que te atropela, que te trata mal, putz, o nicaragüense não é muito legal. Então é sempre uma experiência pessoal, assim, sabe? É verdade. Mas eu não tive muito problema, assim. Caí na Costa Rica. Caí, quebrou minha roda, tudo, mas... E você se ralou, se machucou? Não aconteceu nada. Sorte. Muita sorte. Porque os perrengues maiores deve ser isso, né? Numa viagem, você imagina cair, quebrar um braço. Num lugar que você não tem nem ideia. Eu caí uma vez na bicicleta, tava competindo no Chile, um carro entrou na minha frente, assim. Pá! Batemos assim, o cara saiu voando na minha frente, eu saí atrás, bati nele no ar, cara. Lembro de tudo assim, ele caiu no chão. E aí me levaram pro hospitalzinho, cara, mas um hospital muito forreba, assim. E esse era o meu maior medo, né? Além de coisa, ter que ficar num hospital, assim, sujo, né? Próxima, pressão meio ruim.
Pelo menos era de graça, né? Se fosse aqui nos Estados Unidos, eu ia ter levado uma conta ali de $8 mil. 8 mil, se for tiver sorte, né? Mas um carro abriu a porta e bateu em mim no Equador. E aí meu joelho deslocou, eu tenho um problema de ligamento e aí eu tive que ficar uns 20 dias ali meio que na cama, né, em Guayaquil. A sorte que eu tinha uma amiga de um amigo que morava lá, acabou que me hospedou lá, foi muito legal, acabou, obrigado, Grazi, se ela estiver vendo. Mas foi a única coisa que eu tive de problema físico, assim, meu joelho saiu do lugar e aí acabou que inchou e tava um calor terrível em Guayaquil lá. Tinha acabado de dar o terremoto no Equador, então foi uma situação meio particular lá. Mas não tive muito. E aqui nos Estados Unidos passou algum perrengue? Não, com o urso só, que foi uma coisa que me marcou, assim, mas... Não, os Estados Unidos é um lugar difícil pra dormir no selvagem, assim, né? Especialmente na Califórnia. Ah, tá, porque aqui é proibido você acampar, né? Nos parques federais. Propriedade privada também. As pessoas não têm tanto acesso pra você poder conversar e pedir pra dormir no quintal. Pô, você vai pedir pra alguém pra dormir no quintal aqui, o cara vai te dar um tiro. Não, aqui se dá uma tempestade e está no campo de futebol, o cara fica filmando ainda, né? O cara não tá nem aí. Eu tive a história de um amigo que veio aqui e esse site que você se hospeda, eles te dão o endereço da pessoa. Só que às vezes dá um bug lá e o cara te manda pra uma outra casa. E ele chegou, bateu na casa, e não era a casa que ele tava sendo hospedado, e a pessoa chamou a polícia levou ele pra delegacia lá. Ô, louco. E o cara tava inscrito no Warm Shower? Sim. Mas eu não lembro qual estado que foi, não sei se foi Utah, mas ele chegou na casa errada, pô, o cara chamou a polícia na hora lá, levaram ele, daí perguntaram o que você tá fazendo lá, tal, não sei o quê. Não ficou preso, né? Mas era 9 horas da noite também, então daí o cara já... Teve um certo problema. Os Estados Unidos é uma cultura diferente aqui. Bom, tem sempre os prós e contras, né? Mas não dá pra reclamar também de estar aqui, ter a oportunidade, como você disse, né? Vamos lá, olha, mostrar a bicicleta pra galera? Vamos lá. Galera, vamos lá então. Eu vou mostrar pra vocês a bicicleta que ele rodou. Você contou os quilometragem? Eu acho que mais ou menos uns 30 mil quilômetros. Uns 30 mil de tudo? Eu acho que sim. Entre Quantos pneus você usou? 2, porque eu comprei um pneu alemão, que roda bastante. Ó, tem um viado. Olha lá o viado, galera. Na frente do meu carrinho ali, ó. Ele vai ficar olhando. Aqui é cheio dos viadinhos, do que mais que tem aqui de animal? Raccoon. Os racuns, né? É isso aí, galera. Vou dar uma acelerada aqui, vou voltar pra vocês lá da bike. Cara, eu achei massa. Que ele deixou da mesma maneira que acabou a última viagem. Com as terras aqui, com a areia lá do Alasca. Aqui, olha aí, galera, que show. Ainda tá com lama, tudo. Vou tentar dar uma... Cada coisa as pessoas me davam presente, então tem uns... Eu dei o Maurinho me deu... Um bichinho koala, que acho que não tá aí. O koala eu tive que tirar porque ele tava caindo muito fácil, daí eu acabei que coloquei ele dentro da minha caixa de ferramenta lá. Mas tem bastante presente aqui de todo mundo que... Aí você ia viajando, lembrando da galera. Que dava um monte de coisa aqui, bicicletinha, pulseira, macaquinho. Equador. Tem essa aqui é da Bolívia lá. Essa aqui é da Guatemala. Olha que legal, não tinha visto isso aí. Tem um dragão aqui que era tipo um... Da Nicarágua, a pessoa te deu e... Não, esse aqui é da Guatemala. Da Guatemala. E você fala com esse pessoal ainda? Tem Facebook? Tem bastante contato lá, mas às vezes a gente acaba que não troca. Acaba perdendo ideia, muita gente também. Cara, que massa. Show de bola. Galera, deixa aí o like, não esquece. Diz embaixo o que você achou desse vídeo. Moral ou não é? Porra, cara, achei demais tua viagem. Demais. Legal. Parabéns, cara. Obrigado aí por contar aqui pra gente. E é isso aí, galera. E você, enfrentaria uma viagem assim? O que você achou? Deixa aí. Um abraço pra vocês. Até o próximo. Fui!